Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental na tecnologia: as APIs, interfaces de programação de aplicativos. Oi. Pois é, um assunto chave mesmo. Nossas fontes? Elas detalham bastante o que são, como é que elas funcionam e por que são tão importantes hoje em dia, né? Exato. A ideia aqui é entender esses fundamentos de um jeito claro, eu acho. Isso. E a relevância disso, né? Porque as APIs elas estão em todo lugar. Em todo lugar. Elas são a cola, digamos assim, que une diferentes softwares. São essenciais para um monte de serviços que a gente usa todo dia e muitas vezes a gente nem percebe que tem uma API ali por trás, né? Totalmente invisível para o usuário final na maioria das vezes. Então tá, vamos começar do começo. O que é exatamente uma API? Bom, de forma simples, é um conjunto de regras, um tipo de protocolo, sabe? Que permite que um software peça coisas para outro software. Serviços, dados. As fontes usam uma analogia interessante. Falam que é tipo um contrato entre os programas. Isso, um contrato. E é uma ótima analogia, porque um contrato define o que cada parte pode fazer, como deve pedir, o que esperar de volta. A API faz exatamente isso, só que entre softwares. E um contrato bem definido, imagino eu, é crucial para evitar bagunça, né? Nossa, fundamental. Uma das fontes que a gente viu, inclusive, batia muito nessa tecla. Essa padronização evita o caos total no desenvolvimento. Pensa só, equipes diferentes, talvez até empresas diferentes, conseguem integrar sistemas de um jeito previsível. Sem isso seria, sei lá, cada um falando uma língua diferente, né? Exatamente, uma torre de Babel digital. A complexidade seria, nossa, incontrolável. Certo. E como esse contrato, essa API, se estrutura? O material que a gente analisou simplifica em alguns pontos-chave, né? Sim, basicamente três partes importantes. Primeiro, a especificação da interface. É aqui que estão as regras do jogo. Os endpoints, que são tipo os endereços onde você faz as requisições. Ah, os endereços, tipo a URL que a gente usa no navegador, mas para máquina. Isso, tipo isso. E também define os métodos, como get ou post, que a gente já vai falar, e os formatos de dados que vão ser trocados, tipo JSON. Entendi. Especificação e depois. Depois vem a documentação, que é assim, o manual de instruções, como usar a API, o que cada função faz, quais parâmetros enviar, tá tudo lá. Ou deveria estar, né? Ah, pois é. E a qualidade dessa documentação faz diferença, imagino. Muita. As fontes destacam isso bastante. Uma API pode ser incrível tecnicamente, super poderosa, mas se ninguém consegue entender como usar, Não adianta nada. exato, o valor dela despenca. A documentação é o mapa do tesouro, sabe? Sem ela, você tá perdido. E o terceiro componente? É a implementação, que é o código mesmo, o software que faz a API funcionar de verdade, que executa as ações que a especificação descreve. Ok. Especificação, documentação e implementação. Faz sentido. Agora vamos trazer isso para um contexto mais palpável. Aplicativos, sites. A gente sempre ouve falar de front-end e back-end. Sim, clássico. Front-end é o que a gente interage, né? A tela do celular, o site no computador, botões, menus. Isso, a parte visual, a interface é com o usuário. E o back-end é o que está por trás, onde ficam os dados, a lógica de negócio, a segurança, o servidor. A cozinha do sistema, onde a mágica acontece longe dos olhos do usuário. Perfeito. E onde a API entra nessa história de front-end e back-end? A API é a ponte. É a conexão estratégica entre esses dois mundos. Mas não é só uma conexão passiva. Ela define como a comunicação acontece. Como assim? Define. Ela dita como o front-end deve pedir as coisas para o back-end, por exemplo, quando você clica num botão comprar no front-end. Sim. A API define qual endereço endpoint chamar no back-end, qual método usar, provavelmente um post nesse caso, e quais dados enviar, o ID do produto, a quantidade. E também define como o back-end vai responder. Ah, então ela é tipo o garçom do restaurante? Leva o pedido da mesa, front-end, para a cozinha, back-end, e traz a resposta, o prato pronto ou um não temos mais. Exatamente essa analogia. E uma coisa crucial que as fontes também mencionam, a segurança. Boa parte da segurança, tipo, garantir quem pode pedir o quê,
é reforçada nessa comunicação via API. Geralmente é o back-end que valida se aquele pedido do front-end é legítimo, se o usuário está logado, se tem permissão. Entendi, a API é a porta de entrada para o back-end, então tem que ter um segurança ali. Com certeza. É um ponto crítico. E falou na comunicação, na troca de informações, que passa por essa ponte. Aqui o negócio fica bem técnico, mas interessante. Os formatos de dados. As fontes comparam dois principais, XML e JSON. Ah, sim. O XML e JSON são duas formas de estruturar os dados para que eles possam ser enviados e entendidos do outro lado. O XML eu lembro de ter visto mais antigamente. Parece mais complexo. O XML, Extensible Markup Language, ele usa tags, tipo HTML, para marcar os dados. Usuário, nome, João, nome, usuário. Ele é bem estruturado, mas acaba sendo mais verboso, sabe? Mais texto para dizer a mesma coisa. E o JSON? O JSON, JavaScript Object Notation, veio depois e é baseado na forma como objetos e arrays são escritos em JavaScript. Usa chaves para objetos e colchetes para listas. Fica algo tipo usuário, nome, João. É bem mais leve, mais direto ao ponto. Mais leve significa transferência mais rápida. Exatamente. Menos dados para trafegar na rede. Uma das análises que a gente viu até trazia um número concreto sobre isso. Uma empresa que migrou a API de XML para JSON viu o consumo de banda cair quase 30%. Uau, 30%. É muita coisa. É bastante coisa, especialmente em larga escala. Isso significa respostas mais rápidas para o usuário final, menos custo de infraestrutura, por isso o JSON meio que virou o padrão de fato para APIs web hoje em dia. Entendi a vantagem. Agora, para interagir com a API, para fazer os pedidos usando esses formatos, a gente usa métodos. Os mais comuns que as fontes citam são GET e POST, né? Isso, são métodos do protocolo HTTP, que é a base da web. O GET é o mais básico, o padrão. É usado para buscar dados, para recuperar informações. Tipo quando eu acesso um site. Meu navegador está fazendo um GET para pegar a página. Exatamente. Ou quando você busca por um produto numa loja online. A requisição para listar os produtos provavelmente é um GET. É como perguntar, me dá essa informação aqui. E o POST? O POST é diferente. Ele é usado para enviar dados para o servidor, geralmente para criar ou atualizar alguma coisa. Ah, então quando eu preencho um formulário de cadastro e clico em enviar. Provavelmente é um post que está indo para o servidor com seus dados. Ou quando você publica um comentário num blog, envia uma foto, a ideia-chave é a intenção. Intenção. O GET é para consulta, para leitura. Ele não deveria modificar nada no servidor. Por ser só leitura, ele geralmente pode ser cacheável. O navegador ou um servidor intermediário pode guardar a resposta para usar depois e ser mais rápido. Ah, interessante isso do cachê. Já o post é para uma ação, para escrita, para modificar dados. Então ele não deve ser cacheável, porque cada post pode ter um resultado diferente. A escolha entre GET, POST e outros métodos como PUT ou DELETE depende do que você quer fazer com o recurso lá no servidor. Mas o GET tem umas limitações, não tem? Acho que li algo sobre o tamanho dos dados. Tem sim, bem lembrado. Como o GET geralmente envia os parâmetros na própria URL, tipo site.com busca termo igual a API, Sim. primeiro, tem um limite de tamanho para essa URL, dependendo do navegador e do servidor. Segundo, os dados ficam visíveis ali na URL, o que não é bom para informações sensíveis, tipo senhas. Ah, claro. Não dá para mandar uma senha pela URL. De jeito nenhum. O POST envia os dados no corpo da requisição, separado da URL. Isso permite enviar dados maiores e de forma mais segura para informações confidenciais. A escolha certa depende da ação e da segurança necessária. Entendido. GET para buscar, POST para enviar ou modificar, com essas diferenças importantes, e todo esse sistema. Essa comunicação entre front e back, usando JSON, com métodos GET, POST, geralmente segue um padrão, um estilo arquitetural, que as fontes também falam bastante, o REST. Isso, REST, Representational State Transfer. É importante dizer que o REST não é um protocolo rígido, é mais um conjunto de princípios de boas práticas para projetar APIs, especialmente para a web. E quais são esses princípios? O que faz uma API ser RESTful, como chamam? As fontes destacam alguns pontos-chave. Um deles é a interface uniforme. Isso significa usar coisas padrão da web de forma consistente.
Usar URIs claras para identificar os recursos, tipo usuários 123 para um usuário específico. Faz sentido, fica mais organizado. Usar os métodos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, de acordo com a ação que você quer fazer naquele recurso. E usar formatos padrão para representar os dados como JSON ou XML. A ideia é ter uma forma consistente e previsível de interagir com a API. Ok. Interface uniforme. Que mais? Outro princípio fundamental é ser stateless, sem estado. Stateless. O que isso quer dizer na prática? Significa que cada requisição que o cliente faz para a API deve conter toda a informação necessária para o servidor entender e processar. O servidor não guarda nenhuma informação sobre o cliente entre uma requisição e outra. Ele não lembra, esse cliente acabou de fazer login. Cada chamada é independente. Mas e o login? Como ele sabe quem eu sou? Geralmente, a informação de autenticação, tipo um token, é enviada junto com cada requisição. O cliente que tem que mandar essa informação toda vez. Ah, entendi. E qual a vantagem de ser stateless? Parece mais trabalhoso para o cliente. A grande vantagem é a escalabilidade e a flexibilidade do lado do servidor. Como o servidor não guarda estado, qualquer servidor da infraestrutura pode responder a qualquer requisição do cliente. Isso facilita muito balancear a carga entre vários servidores. Se um servidor cair, outro assume sem problemas, porque toda a informação está na requisição. Faz sentido. Torna o sistema mais robusto e escalável. Exatamente. Esses princípios do REST ajudaram a criar APIs mais simples, mais flexíveis e que funcionam muito bem na escala da internet. Por isso, as APIs RESTful se tornaram tão populares para serviços web. E essa ideia de padronização, de interfaces bem definidas, não se aplica só a APIs web, né? As fontes citam outros exemplos. Não mesmo. O conceito de API é bem mais amplo. As fontes deram exemplos ótimos, por exemplo, para bancos de dados. Existem APIs como ODBC e JDBC. Já ouvi falar de JDBC com Java. Pois é, o que elas fazem, elas criam uma interface padrão para sua aplicação conversar com diferentes tipos de bancos de dados, seja MySQL, PostgreSQL, Oracle. Sua aplicação usa os comandos da API, JDBC, e um driver específico traduz isso para o banco de dados que você está usando. Abstrai a complexidade. Ah, então a aplicação não precisa saber os detalhes de cada banco. Exato. Ela fala a língua da API e a API cuida da tradução. É o mesmo princípio de interface padronizada. Legal. E na linguagem Java mesmo, tinha mais exemplos, né? Sim, as fontes citaram alguns interessantes do ecossistema Java. A JPA, Java Persistence API, por exemplo, que cria uma forma padrão de lidar com a persistência de dados em bancos de dados relacionais, de novo, abstraindo detalhes. Outra abstração. Isso. Tinha também a JSONP, Java API for JSON Processing, para trabalhar com dados JSON de forma padronizada dentro do Java, e a JMS, Java Message Service, para comunicação assíncrona entre aplicações usando mensagens. Mensagens, tipo chat? Não exatamente, mas para sistemas distribuídos que precisam trocar informações sem esperar uma resposta imediata. Um sistema publica uma mensagem numa fila e outro sistema consome quando puder. A JMS define a API para fazer isso. Todos esses são exemplos de como APIs criam padrões para facilitar a comunicação e a integração em diferentes níveis. Nossa, então APIs são mesmo onipresentes? Desde a comunicação web até o acesso a banco de dados, dentro das linguagens? Com certeza, são blocos de construção fundamentais. Então, para a gente amarrar tudo isso, APIs são esses intermediários, né? Esses conjuntos de regras que permitem que softwares diferentes conversem, troquem dados, solicitem serviços. Isso, são o elo de comunicação. Funcionam como a ponte entre o front-end, o que a gente vê, e o back-end, a lógica por trás. Usam formatos como JSON para trocar dados de forma eficiente. Principalmente JSON hoje em dia pela leveza. Usam métodos como GET e POST para definir a intenção da comunicação. Leitura ou escrita, basicamente. E muitas seguem o estilo REST, com princípios como interface uniforme e stateless, para garantir escalabilidade e flexibilidade. É isso. Resumo perfeito.
Perfeito. Elas são as engrenagens, muitas vezes invisíveis, que fazem o mundo digital gerar de forma integrada. São a base silenciosa para muita inovação que a gente vê por aí. Impressionante como algo tão técnico é tão vital para o nosso dia a dia conectado. Uma reflexão que vai além do que as fontes cobriram diretamente, mas que surge naturalmente. Qual seria? Bom, a gente viu como as APIs evoluíram, como padrões como o REST, formatos como o JSON se estabeleceram. A questão é, conforme essas APIs continuam evoluindo, ficando talvez mais inteligentes, mais integradas com IA, por exemplo, como isso vai continuar a moldar não só a tecnologia em si, mas a nossa própria interação com tudo. Como assim? Pensa na forma como a gente usa serviços hoje. Já é muito baseada em APIs conectando tudo. Mas e no futuro? Será que a próxima grande mudança na forma como a gente vive, trabalha, se informa, não vai depender fundamentalmente de APIs ainda mais sofisticadas conectando sistemas de maneiras que a gente nem imagina hoje? A inovação parece cada vez mais dependente dessas interfaces bem definidas para conectar peças cada vez mais complexas, né? É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. O futuro da conexão digital passa inevitavelmente pela evolução das APIs. Exatamente. Onde essa evolução vai nos levar? É o que vamos ver.